Microscopia eletrônica. Quando a gente fala em microscópio eletrônico, qual que é a diferença do microscópio óptico? O microscópio óptico tem a limitação das características da luz visível, né? Algumas, não vou entrar em muito detalhe sobre isso. Mas basta dizer que a microscopia eletrônica consegue diminuir bastante essa limitação. O que faz que, ao usar elétrons ao invés de fótons, consiga fazer com que a resolução seja bem maior. Então, ele tem como fazer um aumento muito maior e uma resolução também muito maior. Lembre que são coisas diferentes. Aumento é a capacidade de ampliação e a resolução é a capacidade de separar as coisas, de distinguir as coisas. Então, a resolução é que realmente é importante, né? A ampliação é só um detalhe, depende da resolução. E na microscopia eletrônica, existem vários tipos, tá? São muitas coisas que dá para fazer, mas essencialmente a gente pode dividir em dois tipos: o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura, né? São, digamos assim, os outros são basicamente subgrupos desses dois aqui, tá? Até o ponto que eu conheço, também não sou especialista. No microscópio eletrônico de transmissão, ele é parecido com o microscópio óptico, no sentido que o feixe de elétrons atravessa o espécime e daí precisa também de um corte fino. Só que aqui agora, por causa do nível de resolução, o que é chamado de corte fino agora é muito mais fino, né? Chegando ali ao nível menor do que 1 micrômetro, o que só pode ser feito com um tipo especial de micrótomo, né, denominado ultramicrótomo, né? Então aí muito, muito fininho mesmo. E obviamente lidar com esses cortes extremamente finos é complicado. Então precisa também de uma técnica muito especializada para poder lidar com a preparação de amostras para a microscopia eletrônica de transmissão. A UFES recebeu um microscópio eletrônico de transmissão, o pessoal da veterinária comprou, né, conseguiu através de um financiamento, e a gente conseguiu também um microscópio eletrônico de varredura, lá na fitotecnia, né? O microscópio eletrônico de varredura, ele é diferente. A forma de ele enxergar as imagens é diferente. E ele enxerga a superfície. Nesse caso, ele não precisa de muita preparação do objeto, né? Permite fazer várias coisas muito interessantes, mas essencialmente ele observa a superfície do espécime, tá? Então você pode, por exemplo, colocar lá, pegar um besouro, uma mosca, um pedacinho de uma planta, um pedaço de folha, e simplesmente coloca ele lá dentro para observar. Aqui assim uma tabela, né? Eu montei essa tabela, então eu procurei essas informações, não são muito claras, né? Para a gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente consegue fazer com os tipos de microscópio, né? O microscópio óptico, então a gente falou, né? Eu tinha colocado lá atrás o número 1500, aqui eu coloquei 2000, e a resolução, então, algo em torno de 0,2 micrômetros, né? Que é 1 milímetro dividido por 500, né? Que é uma resolução bem interessante. O microscópio eletrônico de transmissão, ele tem uma resolução de 0,1 nanômetros. Desculpe, isso aqui não é 1 milímetro dividido por 500.
É 1 milímetro dividido por 5.000. Tá? Bom, microscópio eletrônico de transmissão, então ele consegue ter uma resolução de 1/10 de milésimo de micrômetro, 0,1 nanômetro. E o microscópio eletrônico de varredura tem menos resolução, tipicamente 10 vezes menor do que o microscópio eletrônico de transmissão. Tá? Então, menor capacidade de resolução. A ampliação pode chegar a 50 milhões de vezes na transmissão e 2 milhões de vezes na varredura, aproximado. Em biologia, né, até por causa das características, né, do tipo do material que a gente trabalha, tipicamente a gente vai ter valores de resolução, né, em torno de 1/100º de micrômetro para varredura e 1 milésimo, ou seja, 1 nanômetro para transmissão. E os níveis de ampliação compatíveis. Então, é bem menor do que o limite da capacidade do equipamento. Então, isso aqui é definido pelo método, né? pelo material. Essa estrutura é um microscópio eletrônico parecido com aquele que a gente tem aqui na UFES, inclusive do mesmo fabricante. Né? Então, a imagem, né, aqui dentro, você tem um local onde você coloca o seu espécime. Né? Isso é feito em vácuo, tira o oxigênio, o nitrogênio, tira tudo aí de dentro. O nível de vácuo depende da resolução, mas faz vácuo aqui dentro, então tem bombas de vácuo aqui. Demora um pouquinho até isso acontecer. E daí você consegue, então, toda a manipulação é feita de forma robótica, né? Ou seja, você coloca o espécime lá dentro e daí liga um motorzinho que vai manipular e vai movimentar esse espécime lá dentro para você conseguir observar. Essa imagem da direita são grãos de pólen, de novo. Aí vocês veem diferentes tipos de grão de pólen, cada um deles é característico da espécie. Né? Grão de pólen dentro vocês vão encontrar o gametófito masculino. Né? E os gametas, o gameta masculino está aqui dentro. E a gente consegue enxergar só a superfície, então não estou vendo os gametas lá dentro, eu estou vendo pelo lado de fora. Estou vendo os detalhes, consigo ter uma boa noção de textura, é tridimensional a vista. Ele dá essa visão tridimensional fantástica. Então, esse aqui é um microscópio eletrônico de varredura, eu consigo ver a superfície. E, assim, o que pode acontecer, né, que nem aqui, ó, é que eventualmente, para conseguir fazer essa imagem, eu tenho que fazer o recobrimento com algum metal, que normalmente a gente usa ouro. Então, usa um outro equipamento chamado metalizador para cobrir isso tudo aqui com uma camada muito fina de ouro, que é onde vai ser refletidos os elétrons e que vai formar a imagem. Esse aqui que vocês estão vendo é um microscópio eletrônico de transmissão. Eu ainda não vi o nosso, é o que foi comprado pela Fersa, mas seria algo semelhante desse mesmo fabricante. E também a imagem é toda montada, a gente vê a imagem, na verdade, né, em telas. Né? E esse aqui tem um pequeno visor óptico, né, um pequeno microscópio, para você conseguir posicionar as amostras e poder fazer as imagens. Né? Às vezes não tem essa parte óptica e tudo é feito então com o próprio microscópio. Né? Mas olha só o tipo de imagem que a gente tem. Né? Também é um grão de pólen, então eu escolhi mostrar um grão de pólen para vocês terem uma ideia de como é diferente. Né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo o núcleo, o nucleolo. Tá? Mitocôndria, eu não consigo ver mitocôndria no microscópio óptico. Tá?
Então, numa série de estruturas aqui no grão de pólen, detalhes da parede celular, de membrana, né, que eu não consigo ver no microscópio óptico. E que eu não consigo ver também no microscópio eletrônico de varredura. Assim como o microscópio eletrônico de varredura mostra coisas que esse aqui não mostra. Então, cada um tem a sua função, digamos assim, seu objeto. E aqui comparando, né, aquelas imagens que a gente viu lá em cima, né? Uma feita no microscópio eletrônico de varredura e outra feita no microscópio eletrônico de transmissão, né? Não é exatamente a mesma que vocês viram lá em cima, mas mostra mais ou menos as mesmas coisas, né? Núcleo, nucleolo. A resolução aqui está um pouquinho menor que a de cima, também dá para vocês entenderem um pouco a resolução, né? Aqui, por exemplo, no nucleolo eu não consigo ver aquelas manchas que a gente observou lá em cima, não consigo ver os detalhes das mitocôndrias, né? Enfim. Mas aí dá para vocês entenderem que os equipamentos são destinados a coisas diferentes. E aqui, gente, para terminar a nossa aula, eu trouxe aqui uma imagem, é do livro do Krang, Manual de Anatomia do Krang, que mostra mais ou menos a mesma coisa, né, que são estômatos de algodão, sob diferentes tipos de microscopia. Isso aqui é uma microscopia de fase clara, né? Parece que tem alguma coisa de luz polarizada aqui, não consigo dizer para vocês, porque o livro não fala nada. Mas mostra o estômato, né? É aqui que seria a abertura, no caso ela está fechada, então a abertura é aqui. E quando essas células estão recolhidas, vamos falar assim, né? É quando está murcha, ela fecha, encosta uma na outra e a água não passa, né? A água não vai passar. E quando a folha está cheia de água, né? Isso aqui vai inchar essas células e vai abrir aqui. Então, o que eu estou vendo aqui são esses estômatos na mesma situação. Olha só o microscópio eletrônico de transmissão, mostrando as células aqui bem encostadas, fechadas, né? E fechando a epiderme. Eu consigo ver a cutícula aqui, né? Bem grossa e tal, revestido, e o estômato totalmente fechado. E aqui é microscopia eletrônica de varredura. Também estou observando o estômato totalmente fechado, né? Só a superfície da epiderme, vista pelo lado de fora. Nessa aqui, ó, que é na verdade uma microscopia de fluorescência, né? Microscopia, foi utilizado um corante que se liga à cutícula. Então, o que eu estou vendo aqui é o revestimento da epiderme, que eu não observo claramente em nenhuma das outras imagens. Tá? Então, essas diferentes técnicas aqui mostram coisas diferentes. E às vezes é interessante eu utilizar diferentes tipos de microscopia. Aqui os corantes também são diferentes, para ressaltar aquilo que está sendo observado. Tá? Bem, então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Uma passada geral sobre alguns pontos importantes para a gente entender sobre técnicas que são usadas em anatomia, tipos de corte, tipos de coloração, tipos de microscopia e o que que isso significa, o que que a gente está enxergando, para que facilite quando a gente observar essas imagens depois. Então, muito obrigado, gente. Até mais.